Graça e paz, irmãos. Pelas misericórdias do Senhor, nós estamos aqui. Pelas misericórdias do Senhor que renovou mais uma vez nesta manhã, na minha e na sua vida. E se não fossem as misericórdias do Senhor, todos nós já seríamos consumidos. Todos nós. Todos nós, por nós mesmos, somos dignos. E Deus não faria nada mais, nada menos de nos deixar ir para o inferno, se dependesse de nós mesmos. Mas por causa da misericórdia do Senhor, você pode dizer: eu estou indo para o céu. Só por causa disto. As misericórdias do Senhor já se renovou nesta manhã. Eu fico pensando o seguinte, que logo depois que passa da meia-noite, eu posso olhar para o meu Senhor e dizer: Senhor, a tua misericórdia está novinha de novo, de novo, de novo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. A misericórdia do Senhor dura todo dia. As misericórdias do Senhor duram para sempre, de geração em geração. As misericórdias do Senhor, Ele é rico em misericórdia. E Ele tem prazer de usar de misericórdia. Mas a misericórdia do Senhor, ela é aplicada a quem? A quem não merece. Ao estrupiado, ao marginalizado, ao pecador. Aquele que caminhava bem na sua igreja, mas aconteceram vários fatos na vida dele, e talvez hoje esteja distante, jogou tudo para cima, mas lá dentro deste coração tem um chamado. Ele fica inquieto, não tem descanso. Porque as misericórdias do Senhor, Ele busca os incompetentes, os sujos, os ingratos, os infiéis, o mais sujo dos pecadores. Trabalhamos com clínica há mais de 10 anos, depois que saímos daqui, fizemos várias coisas na nossa vida, trabalho do Senhor. Uma delas é clínica de dependência química. Um rapaz, moço, chegou, ele devia pesar uns 80 quilos, ele estava com uns 30 e poucos. No crack, era só osso e pele. Ele chegou naquela clínica, ele começou a ouvir sobre a graça de Deus. E quando ele estava ouvindo sobre a graça de Deus, ele levantou a mão, ele diz: missionário, tudo isso que você está dizendo é para mim também? Eu disse para ele: bem provável, é muito mais para você do que para mim. Porque às vezes eu quero que Deus me atenda pelos meus méritos. E você quer que Deus atenda você sem mérito nenhum. É por isso que você provavelmente vai ser muito mais atendido do que eu. É para você. Essa graça que alcança o desgraçado. Amados, não é o sedento que busca a água. É a água que busca o sedento. Não é o faminto que busca o pão, é o pão que desce do céu e alcança os famintos. Não é o pecador que aceita o Salvador, é o Salvador que aceita o pecador. Não é o pecador que busca a salvação, é a salvação na pessoa do Salvador, Senhor Jesus Cristo, que busca os pecadores. Eu estou falando do Evangelho, eu não estou falando de religião. Esse Senhor Jesus Cristo busca quem não pode, quem não tem competência, o errado. Esse é o Senhor Jesus Cristo revelado nas Escrituras.
como é precioso saber que eu já fui aceito por Deus Pai em Cristo na cruz. Antes que eu soubesse, antes que eu tivesse a experiência, esse Deus já se revelou na pessoa de Cristo, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E ouvindo o Evangelho, fiquei sabendo que eu era um perdido, então me tornei alvo da graça de Deus, que não desistiu de mim jamais, enquanto Ele não me esteve, enquanto Ele não me conquistou, Ele não desistiu de mim. Deus não se decepciona comigo e nem com você, porque Ele não espera nada de mim e de você. Ele espera o Filho dEle em mim e você ser manifestado. Jamais Deus vai decepcionar de mim e de você, querido. Ele sabe quem eu sou. É eu que não sei quem sou. Você lembra quando Adão pecou? Quando o Senhor diz: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você lembra lá em Gênesis 2:15? 12, João 12. Gênesis 2, deve ser de 15 em diante. E o homem pecou. O homem pecou, correu e fez cintas para si, fez vestimentas de folhas de figueira. O homem fez. E quando o homem fez roupa de figueira para tentar cobrir a sua nudez porque eles foram despidos da presença gloriosa de Deus. Eles tinham intimidade com o Senhor toda a tarde. E quando ele estava lá escondido, tentando esconder de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, chega e diz: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Como alguém que sabe onde uma pessoa está, e essa pessoa pergunta para essa pessoa onde está? Nos parece uma pergunta esquisita. Deus queria que Adão soubesse onde Adão estava. Deus sabia onde ele estava. Pergunto para você hoje: você sabe onde você está? Com relação a Cristo e a obra de Cristo? Você sabe onde você está? Eu não estou perguntando se você está dentro de uma igreja, fora de igreja. A igreja ABCD. Eu estou perguntando: você sabe onde você está? Eu fui direto no assunto, irmão, porque se eu começar a olhar para vocês e falar alguma coisa olhando para o retrovisor, aí trava tudo, não consigo continuar. Mais uma pergunta que eu quero responder. Eu vendo todos vocês aqui, alguns que já não fazem mais parte dessa comunidade, mas servem o Senhor em outras. E para você que não está servindo ao Senhor, nenhuma comunidade, eu quero que você abra Hebreus 10, 24. Consideremos-nos. A minha Bíblia é revista e atualizada. Na comunidade onde eu pertenço, nós resolvemos, onde aqui tem uma família aqui, né, 2 famílias representadas, vieram de Votorantim para estar aqui com vocês, conhecer vocês.
e estar em comunhão como a igreja do Senhor Jesus. Versículo 24: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha a necessidade de nós reunirmos como igreja. Só um irmão em Cristo que pode compreender as nossas mazelas. Só um irmão em Cristo pode entender e compreender as nossas pisadas de bola. Só. Porque ele foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. Então ele tem competência para usar de graça e de misericórdia para com quem necessitar. A importância da igreja, do reunir da igreja. Olha o versículo 23. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, com letra maiúscula, é o dia do Senhor. O dia de encontro. O dia se aproxima. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Livro de Amós diz. Onde você está? Eu estou com a mesma pergunta do Deus Todo-Poderoso perguntando para Adão. Adão, onde você está? Você sabe de fato e de verdade onde você está? Você tem consciência disso? Outra coisa que eu vou, no nosso contexto hoje à noite, de ver todos esses irmãos aqui. Alguns dizendo, eu vim, Lúcio, porque eu estava com saudade de você. Eu também estava muita saudade daqui dessa igreja. A gente tem história nessa igreja. E só temos que agradecer a tudo, sem deixar nada, tudo. Agradecer ao Pai. Todo o tempo que passamos aqui, e tudo que aconteceu conosco e nós com a igreja, esse tempo que passamos aqui. Tudo. Eu pregando num certo lugar, alguém me perguntou o seguinte: pastor, o senhor é humilde? Eu não vou fazer isso. Alguns movimentos, algumas denominações falam assim, pergunta para o irmão que está à sua direita, pergunte. Eu não gosto muito desse movimento. Pergunta para quem está na frente, atrás. Eu não sou muito disso, viu, pastor? Não sou muito disso. Mas então pense só, você. Se alguém perguntasse para você, você é humilde? Eu respondi dessa forma: se porventura você viu em mim alguma manifestação de humildade, transpareceu para você uma manifestação de humildade, você fique certo de que não foi minha humildade. Eu não sou humilde. Mas é a vida do humilde que habita em mim está sendo manifestada. Podia ser amor. Podia ser perdão. Você é uma pessoa que perdoa? Você é perdoador? Você pode dizer, eu não.
Eu quero socar. Eu quero revidar. Eu quero que outro sofra aquilo que eu estou sofrendo. Eu quero que ele pague de alguma forma. Mas, se Cristo for a minha vida e Ele é perdoador, então nós vamos manifestar a vida do perdoador, perdoando as pessoas pelo perdão de Cristo que habita em nós. Por isso que quando o Cadu diz aqui, quem é curva de rio? Mas curva de rio alcançado pela graça. Nós não somos. Nós somos aquilo que Cristo é, e Ele não é pleno em nós. Como nós gostaríamos que Cristo fosse pleno em nós. Por isso que Cristo está sendo formado em nós, num processo de santificação. Ele em si, Ele é 100%, mas nos meus relacionamentos, no meu viver diário, Ele é 100%? Ele ainda não. No caminhar nosso, muitas vezes nós enxergamos nós. Por que nós ficamos ansiosos? Jesus Cristo é ansioso? Não. Aonde está a ansiedade? Em nós. Jesus Cristo é sábado. Jesus Cristo é descanso. Por que nós não temos 100% de descanso? Porque Cristo não tem sido plenamente em nós. Não tem sido manifestado 100% aquilo que Ele é. Então, irmãos, não ache. Se você achou em mim motivo de você me amar, você está amando aquele que me amou primeiro, que resolveu habitar em mim e agir em mim, como Ele faz com você. Só que muitas vezes nós não percebemos isso, nós queremos atribuir a nós. Eu pedi para o menino aqui, Romanos 11:36, mas ele disse, não, eu não, acho que não sei tocar. Porque dele, por meio dele e para ele, todas as coisas, glória eternamente a ele, amém. Amém. Toda a nossa vida. Por que Ele nos salva? Para que o Salvador, que a salvação é uma pessoa, é Cristo, habite ricamente em nós, e através da vida de Cristo em mim e você, vai glorificar ao Pai. Quem faz a vontade de Deus aqui neste lugar? Nós reunidos aqui, quem que faz a vontade de Deus? Eu não. Talvez você ache que você faz. Eu não faço. Quando o Senhor Jesus Cristo saiu, uma das ocasiões, quando Ele saiu do batismo, o céu se abriu, e ouviram uma voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Só o Senhor Jesus Cristo que faz plenamente a vontade do seu Pai. Agora, se Cristo habitar ricamente em mim e em você, vai fazer a vontade do Pai. A vida de Cristo vai fazer a vontade do Pai em você. Não pense que é você. Se eu pensar que sou eu quero uma glorinha para mim, irmão Rui. Eu vou achar que eu sou o cara. Provavelmente você veio aqui por causa da vida do Senhor Jesus Cristo, que um dia me aceitou, e Ele resolveu viver em mim, e houve manifestação da vida dEle, e você viu isto, e você amou Ele, e eu fui contemplado. Você amou Ele, mas eu fui contemplado. Graça.
E não vai ser para mim, vai ser para Ele, porque é tudo para Ele. Ele age em mim, em você, para que a vida de Cristo em você glorifiquem ao Pai, sempre, através do viver, do relacionar, do relacionamento com Ele. O Senhor quer tirar tudo de mim, para que Ele seja tudo em mim. Ele precisa tirar o mim de mim, para que Ele seja quem Ele é. Esse é o trabalhar da cruz. É colocar o pescoço naquela canga, quando ele diz lá em Mateus 11, 28, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, canga, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é manso e humilde de coração? Eu? Pise no meu pé. Eu não sou humilde. Se houver alguma expressão de humildade, é Cristo vivendo em mim e se manifestando. Porque Ele é manso e humilde de coração. E Ele resolveu habitar no seu interior, para que Ele pudesse ser aquilo que realmente Ele é em você, através de você. E assim o Pai vai ser glorificado em tudo aquilo que o Filho viver e manifestar no seu interior. E alcançareis descanso para as vossas almas. Essa alma tão agitada que temos, tão inquieta, desassossegada. Mas Ele disse: se você colocar esse pescoço na canga, no trabalhar da cruz no seu dia a dia, de você negar a si mesmo, você vai ganhar descanso. Mas se você não submeter ao trabalhar da cruz, você não vai ter descanso. Sempre vai estar: será que eu já fiz a contento do meu Senhor? Será? Você quer ter relacionamento com Ele através dos seus méritos? Você quer alcançar algumas coisas desse Deus gracioso e dadivoso através de méritos? Ele só alcança quem tem desmérito, porque Ele usa a graça, e é de graça. Estou só na introdução. A introdução já chegou até o seu coração? Que Deus é esse que nos ama tanto? Que Deus é esse que se preocupa muito mais comigo do que eu com Ele? Que Deus é esse que me ama muito mais do que eu o amo? Que Deus é esse que me serve muito mais do que eu o sirvo? Que Deus é esse que chega a mim, me ganha, me conquista, essa graça do acolhimento, que me recebe, e eu sou tão indiferente, e Ele é tão presente. Que Deus é esse? Maluco. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É um poder do amor gracioso de Deus. Um homem de Deus, diz o seguinte: esse Senhor Jesus Cristo é como um cão perdigueiro. Sabe o que é cão perdigueiro?
Tem um lá que eu sei que sabe que é. Ele vai para a caça, aquele cão, ele fica... E quando ele pega o cheiro da caça, passa ribeirinho, passa rio, passa isso, passa aquilo, passa buraco, passa abismo, ele vai até chegar. O Senhor Jesus Cristo, esse cão perdigueiro, e essa caça sou eu. Quando ele me pegou o cheiro de eu, pecador perdido, ele nunca mais deixou até me ganhar. Esse amor de Deus, 2 Coríntios 5,14, esse amor de Deus nos constrange. Deixa a gente todo constrangido, esta graça, essa misericórdia, esse amor de Deus, que vem até nós e ganha a nossa vida, nosso coração. Ao ponto de nós não vivermos mais para nós mesmos, mas viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós deixamos de viver. É maluquice Paulo dizer em Filipenses 1:21, o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. O meu viver não é mais o Lúcio. O meu viver não é mais os meus projetos, meus planos de vida e de aposentado. Podia estar lá no Nordeste, no meio de 2 pés de coco, com uma rede, tomando aguinha de coco, geladinha, e leite condensado, batido no meio de um abacaxi. É bom demais. Mas vai lá trabalhar com os malucos, para ver esses malucos sendo aceitos por Jesus e irem para o céu. Não viver mais para si mesmo, mas viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou. João capítulo 10, versículo 1. Em verdade, é como em realidade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Estão ali no aprisco, mas eles entraram por onde? Entraram por onde? Estão ali. Eu sou salvo, fui batizado. Sou membro, estou no hall de membros da igreja. Sou pastor, presbítero, diácono. Sou do coral, do louvor. Sou missionário. Em Dayatuba nós estávamos numa igreja presbiteriana. Nós falamos sobre o novo nascimento. A morte do pecador no Salvador. Se o pecador não crer que ele, pecador, morreu em Cristo na cruz, não tem salvação para ele. Mas se ele crê que Jesus morreu por ele, Jesus morreu pelo pecador. Mas Jesus derramou sangue para perdoar todos os pecados desse pecador. É verdade na Bíblia, mas não é toda a verdade. Está faltando o segundo tempo. Até aí, ele morreu por mim, perdoou todos os meus pecados, está fazendo por mim. E o que ele fez em mim? Até então ele fez por mim. Agora o que ele fez por mim? Fez em mim. Nós vamos ver nesse texto.
Se esse pecador não crer que ele, pecador, morreu em Cristo para o pecado, que pecado? Eu não estou falando pecados cometidos, eu estou falando na natureza de Adão, porque Romanos 5,12 diz, por um só homem entrou o pecado, natureza. Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão, e ganhamos a natureza de Adão. Em Adão, todos morrem, lá em Coríntios. Mas em Jesus Cristo, todos são vivificados. Se eu permanecer em Adão, eu estou condenado, porque sou portador de uma natureza chamada pecado ou iniquidade, e esta natureza que me condena. Não são os meus pecados diretamente que me condenam, porque o salvo também peca. Mas pessoa, para ser salva, é necessário que ela creia que ele, pecador, morreu para a natureza de Adão, o pecado, em Cristo, na cruz. Ô Lúcio, você precisa melhorar essa explicação aí. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém, nos parece que a mesma conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com Nicodemos. O Senhor, lá em João 3, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Não vai nem entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer outra vez, se alguém, no versículo 9 agora, se alguém entrar por mim, quem é a porta? Senhor Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e alcançará pastagens. Para que a pessoa seja tornado ovelha do aprisco, onde o Senhor Jesus é pastor destas ovelhas, elas necessitam passar pela porta. Quem passa pela porta? Que porta bonita aquela lá. Aquela porta, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Versículo 33, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Essa porta que foi levantada, ela foi levantada e fez o quê? Atraiu a todos. Quem são esses todos? Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa porta que foi levantada lá na cruz, que é o Senhor Jesus Cristo, ela foi levantada e ele diz, você quer ser salvo? Você tem que entrar por esta porta. O pecador passar pela porta, que é o Salvador, pela cruz. E sair, entrará e sairá, e aí vai alcançar pastagens.
entrará pela morte em Cristo e sairá pela ressurreição com Cristo, e aí vai ter pastagens. Você creu que você já passou pela porta? E esta porta é um lugar onde o pecador morre para a natureza de Adão. Aí o Senhor substitui da natureza de Adão pela natureza de Cristo. Natureza de Adão, junto com a natureza de Cristo, não tem comunhão. Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Tem acordo com a natureza? Adão e Cristo na mesma pessoa, tem acordo? De jeito nenhum. Pode ter religião, mas acordo não tem. Eu estou falando regeneração no Espírito. Fomos regenerados no Espírito, estamos sendo santificados na nossa alma e seremos glorificados lá na eternidade. Eu estou falando da regeneração do Espírito, novo nascimento. Eu não estou aqui tratando da maturidade de um salvo. Eu não estou tratando aqui da santificação daquele que já foi feito santo em Cristo. Eu estou tratando de um homem pecador, e esse homem pecador pode ser um frequentador de igreja. É como eu disse, pode ser um pastor, presbítero, diácono. Eu fui assim até 35 anos de idade. Mas ele, pela sua imensa graça, me alcançou, me atraindo no corpo dele na cruz, me fazendo morrer para a natureza de Adão. Eu não estou falando que morreu para pecados. Vou repetir. O homem regenerado ainda pode cometer pecados. Mas ele é nova criatura. Agora, se ele não morrer para o pecado, para a natureza de Adão, ele nunca vai ser nova criatura. O próprio texto mesmo diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará em Cristo pela cruz e sairá pela ressurreição. Aí ele vai ser nova criatura. O que diz Romanos 6:3? Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, a palavra batismo ela significa unidos, misturados, sepultados. Você só sepulta morto. Batismo, misturado, unido, incluído. Palavras sinônimas para batismo. Porventura ignorais que todos nós que fomos unidos, que fomos incluídos em dentro, na porta. Em dentro, na porta, entrará. Quem vai entrar? O pecador. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, incluídos em Cristo Jesus, fomos incluídos, ou batizados, ou misturados, ou unidos em Cristo na sua morte? Qual o batismo que salva? Um rapazinho numa clínica, há pouco tempo agora, ele diz assim: pastor, eu vejo que o senhor, nós estamos lá há quase 2 anos nessa clínica, tem alguns lá de 8 meses, eu falei: pastor, o senhor prega aí novo nascimento, a mensagem do senhor é só novo nascimento, é obra da cruz, é Cristo crucificado. Eu falei: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Isso eu aprendi em 1 Coríntios 2:2. Eu decidi nada saber entre vós. Eu não quero saber se você é presbiteriano, se é da IEV, você é batista, pentecostal tradicional. Você já nasceu de novo? Se você é congregação cristã,
Você já nasceu de novo? É esta a questão. Ele diz assim: se eu for lá na igreja do Senhor e aprender isso do Senhor e ser batizado lá na igreja do Senhor, eu vou ser salvo? Eu falei: Deus me livre, rapaz, é capaz que piora a sua vida em vez de melhorar. Que o batismo que salva é em Cristo. Tem significado espiritual o batismo de aspersão, imersão. Não é portanto um copo d'água ou 2.000 litros, 20.000 litros. O mais importante é em Cristo. E é um testemunho a dar para quem quer que seja o batismo. O batismo em água tem todo o significado espiritual, mas só o batismo na água. Alguém fala assim: mas se eu vou entrar naquele batismo, eu vou entrar velha criatura e vou sair nova criatura. Ah, é? Você pode entrar filho do diabo seco, você vai sair filho do diabo molhado. Agora, se você crer, se ganhar fé, porque a fé é dom de Deus, até isto Ele patrocina. É Ele quem nos atrai, é Ele que nos dá fé, para podermos crer. Se nós crermos que nós fomos batizados, incluídos em Cristo na cruz, e nós saímos pela ressurreição, nós saímos como novas criaturas. 2 Coríntios 5:17, se alguém estiver dentro de Cristo, dentro de, eu sou a porta, entrará e sairá. Mas eu aceitei a Jesus, não foi você que escolheu. João 15:16, não fosses vós que escolhestes a mim, bem pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. É Ele que aceitou você. É Ele que veio até você. Graça. E Ele aceitou, Deus aceitou eu e você, onde? Lá na cruz. Porque Ele diz: quando eu for levantar da terra, eu vou atrair todos vocês. Cristo nos atraiu no seu corpo na cruz. Para acontecer o que comigo e com você? Sabendo isto, que o meu velho homem foi com Ele crucificado, Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, corpo do pecado, natureza de Adão, fosse desfeita, para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Romanos 6:7. Quem morreu, justificado está do pecado. Ele não fala dos pecados cometidos, ele fala do pecado, da natureza de Adão. Para que eu possa ser justificado da natureza que eu nasci com ela. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Salmos 51:5. É a questão de nascimento. Vem de fábrica. Vocês que são pais aí, seus filhos mentem ou não? Claro, foram vocês que ensinaram a criançada a ser mentirosa. Não foi não. A gente não ensina, já nasce, já vem de fábrica. A Bíblia diz, em Salmo 58, versículo 3, Salmo 58, versículo 3, o que ele diz? Desviam-se os ímpios, quem achou diga amém. E quem não achou diga eu nem abri a Bíblia, mas eu estou prestando atenção, então tudo bem, presta atenção. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, concebido, é aqui dentro. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Salmo 58, 3. Eu e você somos mentirosos sem ter cometido uma mentira sequer. Eu e você somos pecadores sem ter cometido um pecado sequer. Isso vem de fábrica. Depravação total. Aí alguns estudiosos falam, você é calvinista. Sou presbiteriano, cara. Depravação total.
Nós já nascemos, alguém passou um negócio aí, mandaram para mim, precisa de um recal, porque saímos lá de origem e tem algumas peças meia fora, então o Salvador está chamando as pessoas para fazer um conserto. Jesus não faz conserto. Jesus não coloca pano novo em veste velha. Jesus não coloca vinho em odres velhos. É vinho novo, odre novo. É vida nova de Cristo em um novo homem. Não tem vida nova de Cristo num velho homem. Por isso que esse velho homem, ele leva crucificado, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós não servamos mais o pecado como escravo. Quem morreu, justificado está do pecado. Não fala está perdoado os pecados. O sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa todos os nossos pecados. Não sobra um para contar a história. Porque o nosso Salvador é completo. E Ele é poderoso para realizar a obra que Ele propôs a fazer. Agora Ele tinha que incluir o pecador no seu corpo. Para que esses pecadores, morrendo para o pecado, pudessem ressuscitar como novas criaturas. Se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda Romanos 6, 8. Romanos 6, 8. O que a Bíblia diz? Romanos 6,6 nós já vimos que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6,7, quem morreu? Você já morreu, irmão? Você tem o seu próprio atestado de óbito? Eu não estou falando morte física, biológica. Eu estou falando espiritual. Ninguém entra no céu se não tiver o atestado de óbito. Ninguém. Porque se você creu que você já morreu com Cristo, Cristo é a sua vida. E se Cristo for a sua vida, o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque você nem pode viver pecando. Porque no seu interior tem a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Eu estou lá em 1 João 3, 8 e 9. Você que está anotando, está conferindo, está sendo gravado. Romanos 6, 8. Você tem a versão igual à minha? Vamos ler juntos? A minha começa no versículo 8. Ora, revista e atualizada. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Você quer viver com Cristo sem antes você ter crido que você morreu com Cristo? É isso que você está crendo? É esse evangelho que você está tentando viver? Você está vivendo um engano. Enganaram você. Ninguém vive. João 12, 24. O grão de trigo caindo na terra. Se ele não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto, que é fruto do Espírito. Em 1 Coríntios 15, 36, insensatos. Olha só, 1 Coríntios 15, 36. Insensatos, o que semeias, não nasce. Se primeiro, você fala que nasceu de novo, só porque você creu que Jesus morreu por você, e derramou sangue para perdoar todos os seus pecados? O que aconteceu com você? Você está confessando aquilo que aconteceu com ele, mas o que você pode confessar da sua própria experiência? Você já creu que você morreu? Se não morrer, não renasce. Se não morrer, não nasce de novo. E se não nascer de novo, não entra no céu. Quanta gente dentro da igreja capengando. A minha experiência, como eu estava compartilhando com alguém, e muitos já sabem, eu fui eleito presbítero com 21 anos de idade, eu era ainda solteiro. Tem alguns aqui que jogou bola com a gente, experiências lindas, maravilhosas, eu só tenho que agradecer a esses caras aí, que é irmão da gente, essa turma aí.
Até o perna de pau de joelho, tudo estourado, de vez em quando aparecia lá, né? O velhinho lá, né? Amados, com 35 anos eu ouvi o que vocês estão ouvindo hoje. Eu já era presbítero desde 21 anos. Depois de 35 anos que o Senhor nos alcançou, nos dando fé para poder crer, o Senhor é maravilhoso. O Senhor vem até nós e Ele diz assim: eu vou dar fé para que você possa crer em mim. Ele é o autor, Ele é o consumador da fé. Ele que faz. Que eu tinha morrido com Cristo. Quando nós ganhamos essa experiência, Cristo começa a viver em você. E Ele vivendo em você, vai trazer muitas perseguições. Esse menino que está aqui, meu irmão, meu amigo, o casal são meus amigos. Um dia eu estava tão aflito lá em casa, em Votorantim, com algumas coisas, não consegui falar com o Ed. Eu falei com a Rossana foi usada pelo Senhor, me deu tanto descanso no meu coração, mudou minha situação. São amigos. Esse menino, o Ed, aqui, camisa azul, trabalhava do meu lado quase 10 anos, ou até mais 10 anos, no Bradesco, e ele fumava. Um certo dia eu disse para ele: esse cachimbo do diabo aí, pare com esse cachimbo do diabo aí, rapaz, no ambiente de ar-condicionado, com um tapete no chão, aquele fechadinho, ar-condicionado, o cara fumando ali, ele e mais alguns, imagina o ambiente como ficava, até a roupa da gente. Eu falei para ele, ele ainda não era nova criatura, ele diz assim: ao invés de você ficar me enchendo o saco, ore por mim. Ele está aqui, ó. Depois de alguns meses ele foi num acampamento e ouvir sobre a esposa, uma mulher de Deus, já tem orado por ele, já vinha orando por ele, e manifestando a vida de Cristo, impactando a vida dele, mexendo na vida dele. Mas ele foi num acampamento, ouvindo sobre o novo nascimento, o Senhor deu fé para que ele pudesse crer. Quantos anos faz isso, Ed? 17 anos. Ele agora frequenta a igreja presbiteriana de Pinheiros. O que você está fazendo lá no trabalho seu, se não manifestar a vida de Cristo Jesus? Para que eles conheçam Jesus através da sua vida. Está lá para quê? O Senhor salvou você para quê, irmão? Para você viver para você? Para você ser abençoado? Ele nos salvou para sermos dele e vivermos para ele, vivermos para a glória dele no nosso trabalho, o que nós fazemos, aonde ele nos colocou. O seu trabalho foi Deus que colocou você lá, para ser luz. Cadê essa luz que ninguém vê? Uma das colegas de trabalho, o Ed lembra muito bem, membro de uma igreja evangélica. Uma certa ocasião ela me chamou na mesa dela e ela diz assim: Lúcio, vem aqui. Por que você consegue falar de Jesus em todo o ambiente de trabalho? Como você anda aí e tal, você fala de Jesus. Esse cara aqui bateu o recorde, me deu um nó, botou eu lá atrás. Mas falar de Jesus depois que nasceu de novo, ninguém segurava mais esse ó, falando aquilo que ele vive. Cristo é a vida dele. Lá no Bradesco. Essa moça, casada, família, ela diz: Lúcio, por que você consegue falar de Jesus com tanta facilidade? E eu que sou crente há muito tempo, sou batizado, sou membro da igreja evangélica, não consigo falar de Jesus. Aí tinha uma foto da família dela em cima da mesa dela. Eu peguei aquela foto e diz assim: que linda família. Pelo que eu conheço aqui, é você essa pessoa. E esse daqui me parece que é o seu marido.
Fale o nome dele para mim. Ah, o nome dele é fulano de tal, meu marido. E esse daqui? Ah, minha filha. Imagina, agora está tão peralta, tão inteligente. Começou a falar da filha. Falei, e essa daqui? Essa daqui, então, tão diferente da outra, assim e tal. Falando da filha, daquela foto. Aí eu virei a foto, não tinha nada. Eu falei assim, e agora? Fale atrás aqui da foto. Ela disse, ai, não tem o que falar nada, não tem nada aí. É assim a sua vida, se não tem Cristo, como você vai falar de Cristo? Isso daí pode acontecer comigo e com você, irmão. Você diz, Cristo é a minha vida. Alguém olha para você e diz assim, Ele vive em você? Você diz, Ele vive em mim, eu sou salvo. Tomo a ceia, vou na igreja, sou até líder da igreja. Ah, é? Ele vive em você? Ah, vive. Cristo está no meu coração, tá? Cadê Ele? Cadê Ele na quadra de futsal? Cadê Ele lá na academia? Cadê Ele no seu trabalho? Cadê Ele? Ele vive em você mesmo? Impossível esconder uma vida que temos no nosso interior. Cadê Jesus? Eu estava num seminário onde tinha ali uns mais de 20 missionários em Londrina. E tinha uma missionária um pouco, já de uma certa idade, o pastor líder, um pastor de 40 anos na mesma denominação, ele perguntou o seguinte, perguntou para aquela missionária de mais de 20 anos, 25 anos de missionária, e diz assim, está faltando Dayatuba, eu terminar a questão de Dayatuba. Cristo é tudo para você, minha irmã? Ela diz assim, graças a Deus, Cristo é tudo para mim, pastor. Mentirosa, a senhora é mentirosa. Porque eu também gostaria que Cristo fosse tudo para mim. Mas infelizmente Ele não é tudo para mim. A gente gosta de passar boa impressão para as pessoas. Eu gostaria que Cristo fosse tudo para mim. Eu gostaria que a minha esposa olhasse para mim e dissesse, Lúcio, essa maneira que você está vivendo aí não é mais a sua, não. Eu conheço você há 42 anos, a gente come sal junto. Quantos anos, irmão Rui? 53. Eu sempre tirei o chapéu para o irmão Rui em todas as ocasiões. Esse homem, ele nem sabe quanto influenciou a minha vida. Ele nem sabe. Com o presbítero ali sentado no conselho. Eu não vou citar o texto em Hebreus, porque senão a gente prolonga muito, viu, irmão? O que é viver para Deus? Influenciar vidas para servir ao Senhor. Cristo é tudo para você, irmão. Quem não tem prazer em congregar, a igreja é corpo de Cristo. Se alguém não tem prazer em congregar, não tem prazer em Cristo. É na pessoa de Cristo sua questão. Está vendo o Dair daqui? Eu amo você, Dair. A nossa vida não vale nada se nós não vivermos inteira para Cristo. A gente pensa que servir a Cristo é só reunião da igreja. A reunião da igreja quando a gente reúne e soma o nosso serviço a Cristo no nosso dia a dia, porque nós somos a igreja onde a gente andar. Porque Cristo é nossa vida. Ou Ele não é. Mas quem que vai viver Cristo sendo a vida? Se não morrer o velho homem em Cristo na cruz. Mais um texto, depois eu conto lá em Dayatuba para a gente, já está vencendo os 15 minutos, irmão? Já venceu, irmão?
Ô Senhor, tem misericórdia de nós. 2 Timóteo capítulo 2, mas também demorou tanto tempo, agora ele quer jogar. Você lembra a história? Eu não vou contar uma história aqui, porque senão... Eu vou contar rapidinho. Chegou um caipirão da roça, eu falei, hoje eu vou na missa. Caipirão da roça, mas aquele bem meu, eu vou na missa. Mas vou na missa das 6 da manhã. Aí ele chegou lá, sentadinho, 6 da manhã, aquele frio. Aí o padre entrou. Eu tenho das 7, o padre estava ali. Aquela pessoa estava lá. Das 8, das 9, das 10. Quando chegou das 10, só tinha ele ainda. O padre falou, agora não tem jeito, né? Agora eu tenho que fazer uma missa com esse homem. Aí ele ficou lá agora esse homem, em vez de ir embora, para não ter nada, agora ficou, aí eu vou fazer uma missa bem longa mesmo para esse homem. Aí ele fez aquela missa de 1 hora e meia lá, aquela coisa, quase 2 horas de missa. Terminando tudo, o caipira falando assim, padre, eu sou caipira da roça, mas eu lá, quando eu vou lá no pasto, onde tem uma boiada, quando aparece um boi só, eu só coloco um pouquinho de sar, eu não coloco o saco inteiro. E o senhor aqui despejou. Estou mais ou menos aqui, ô padre. Vamos terminar aqui. Mas o que quer derramar o dinho uma vez só? Vamos lá, 2 Timóteo 2, 11. Fiel é esta palavra. Ache esse texto, irmão, para a gente concluir aqui. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele... Você já morreu com ele? Você já creu que você entrou pela porta? Não há salvação por pecador, se o pecador não crê que ele, pecador, foi crucificado com Cristo. E Efésios 2,6 diz, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Para terminar lá em Indaiatuba, pregando um evangelho, desse evangelho da cruz, da nossa morte e ressurreição em Cristo, e Cristo viver em nós. Eu fiz um apelo no final e veio uma moça alta, e ela chorava. Alta porque ela é 1,90 m mais ou menos, 80, 90, ela chamou atenção porque ela destacava entre as pessoas e soluçava. Terminando aquele momento, perguntei, jovem, o que aconteceu com você? Ela diz assim, eu era presbítero da igreja aqui ainda. Ela disse, o senhor presbítero, o senhor não sabe. Eu sou missionária na África. Esta igreja me sustenta na África há 10 anos. Eu estou na África como missionária há 10 anos. Mas no meu trabalho missionário sempre tinha uma inquietude. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E nesta noite eu fiquei sabendo que estava faltando. Só estava faltando eu crer que eu morri e ressuscitei com Cristo. Agora Cristo é minha vida. A velha criatura pode fazer muito, irmãos, mas não para a glória de Deus. Você já morreu? Você crê que você já morreu com Cristo? Se você creu, que Ele deu fé para você poder crer que você já morreu com Cristo, é porque você já é nova criatura. Mas tem alguém aqui nessa noite, fala, eu quero vida nova. Eu preciso ter uma vida nova. Vamos ficar todos em pé? Eu preciso nascer de novo. Quem sabe você foi religioso muito tempo. Eu não quero música no fundo, viu, irmãos? Se alguém está pensando em uma música, não, coloca música não. Se a palavra de Deus não operou suficientemente, não é uma música que vai tratar de uma pessoa. Eu falei, eu quero uma vida nova. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero tomar um rumo novo na minha vida. Eu quero que Ele faça isso em mim, a partir de hoje. Se o Espírito Santo tratou em você, você não é nova criatura, ou você já foi alcançado
Mas aconteceram vários fatos na sua vida. Você ficou decepcionado com a igreja, com a denominação, com o sistema, tem atrapalhado a sua vida. Fala, eu quero ter um relacionamento bem próximo ao meu Senhor. Eu quero que Ele me alcance. Eu quero que Ele me leve a tirar de mim o que eu sou, para que Ele seja aquilo que Ele é em mim.